Salmo 90, verso 12. Amém? Tem um versículo até bem conhecido pelos irmãos, né? Versículo bem conhecido, mas eu quero meter alguns detalhes aqui sobre essa passagem e vamos trazer algumas outras também. Amém? Salmos 90, verso 12, a palavra de Deus diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Vou ler de novo. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Eu até gostaria, uma outra oportunidade, a gente ler o Salmo inteiro 90, que é muito belo, muito maravilhoso, mas eu vou me ater aqui para a gente não perder o foco, tá? Desse aspecto do... Eu creio que os irmãos conhecem bem o Salmo 90, ele é bem conhecido, né? É quase tão conhecido quanto o 91, né? É um salmo bem conhecido. Mas tem um aspecto aqui, irmãos, que eu quero enfatizar nessa manhã. Pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor. A questão do tempo, irmãos. O tempo. A palavra de Deus diz que nos últimos dias os tempos se abreviariam, né? Que tudo seria mais veloz, que nós vemos lá em Daniel, né? E também vemos alguma coisa em Apocalipse, mas mais em Daniel, que as pessoas iriam viajar muito rápido, tudo seria muito rápido. Isso é uma profecia que se cumpriu. Nós vemos como tudo vai rápido hoje em dia. A pessoa toma um avião e depois de algumas horas, não muitas horas, ela já está na Europa. Olha só, irmão. A pessoa toma um avião, depois de um dia ela está do outro lado do planeta, né? As pessoas, às vezes, para ir de uma cidade para outra, às vezes gastavam um dia inteiro de caminhada a pé, às vezes mais, dependendo da cidade, né? Naquela época de Jesus, na época dos apóstolos, era tudo muito difícil, irmão, naquela época. A pessoa não tinha mantimentos. Mas hoje não, irmãos. Hoje as pessoas tomam um carro e atravessam a cidade para vir ao culto, por exemplo. Né? Não é algo absurdo hoje em dia para nós fazermos isso. Mas você imagina 50 anos. Como deveria ser trabalhoso você vir lá do Fazendinha, de onde eu moro, para vir aqui no Santa Cândida. Talvez não tivessem ruas muito boas. Talvez se a pessoa viesse por fora ali, pegasse a estrada de terra até para chegar aqui, né, irmãos? Você imagina. E não estamos dizendo há tantos anos assim, né? Então, o tempo, irmãos, nós estamos vendo esse avanço do tempo, de como as coisas estão se acelerando, a questão da poluição, a questão do, sabe, das guerras, tudo acontecendo diante dos nossos olhos. A fome também, por em contrapartida, como avançou a fome, né, no mundo. Nós vemos lá na África. Enfim, irmãos, coisas acontecendo. Estamos num período hoje de seca em Curitiba. Seca. Irmãos, Curitiba, né, eu não moro tanto tempo aqui em Curitiba, mas os últimos anos aí que eu estava aqui, era frio, mas era úmido. Não é assim? Os irmãos que são mais tempo aqui sabem disso. Frio e úmido. Hoje nós estamos vendo o contrário, nós estamos vendo um calor e seco. Simplesmente totalmente ao contrário do que é o natural para essa região. Então, irmãos, as mudanças estão acontecendo. E a gente sabe que muitas dessas mudanças são para pior. São para pior. Não é assim? Nós estamos vendo, por exemplo, uma mudança que eu estou vendo, que eu estou percebendo hoje em dia. É o emprego mudando, o emprego das pessoas. As pessoas estão saindo do emprego formal, né? Estão começando a ter que se virar de uma outra maneira, né? Se virar. Agora com esse negócio da pandemia aí, a gente não sabe se depois que passar isso, as pessoas que estavam empregadas, perderem emprego, vão voltar a se empregar de novo. A gente não sabe. Tantas mudanças, irmãos, em tão pouco tempo. Será que o ano passado chegou a passar na tua cabeça a possibilidade de um ano como 2020?
Para pensar, em 2019 você cogitava a ideia, irmãos? Você sabe o que eu orei no final de 2019? Eu falei, Senhor, que 2020 não seja um ano tão difícil quanto foi 2019. Eu não tinha ideia, irmãos, de que a gente olhando a palavra, a gente sabia que tinha coisas para vir, coisas terríveis, né, que estão para acontecer. Mas no fundo, a gente não espera isso, né? A gente sabe que tem, mas pode demorar ainda mais um pouco, né? E de repente, diante dos nossos olhos, nós vemos uma pandemia, irmão. Global. Você imaginou isso no ano passado, irmão? Eu não. No fundo, eu não imaginava, não, irmão. A gente não quer imaginar. Mas, amados, a questão do tempo é algo muito importante na palavra, enfatizado demais no Antigo e também pelo próprio Senhor Jesus. Nós vamos ver isso hoje. Como nós devemos nos preocupar, sim, com o tempo. Não só com o tempo que nós vivemos, mas com o nosso próprio tempo. O tempo que se chama hoje para nós, a nossa existência aqui nessa terra. O que nós temos feito do nosso tempo, irmãos? E essa é uma advertência do Espírito Santo, principalmente para mim, irmãos. O Senhor me trouxe essa reflexão do que eu tenho feito com o meu tempo. O Senhor trouxe para a minha própria vida. Algo que eu tenho que meditar. Imagino que também o Senhor esteja falando com você. Amados, eu gostaria de convidá-los, dentro desse mesmo, guardando ainda essa palavra que nós lemos agora, eu gostaria de convidá-los a abrir em Gênesis no capítulo 5. Vamos ver um exemplo que também nós conhecemos bem ali. Mas eu gostaria de enfatizar mais uma vez o exemplo desse homem aqui. Que Gênesis capítulo 5, verso 21 e 22. Ali, Deus está expondo ali a genealogia de Sete. Amém? Os irmãos sabem que Adão teve 2 filhos homens, Caim e Abel, né? Aí Caim matou Abel. Matou Abel antes que Abel tivesse filhos. Então Abel não deixou semente, né? Ele foi morto antes. Aí Adão e Eva tiveram o terceiro filho homem, que é Sete. Aí Deus vai falar da linhagem de Sete, né? E a gente sabe lá na frente que dessa linhagem, no fim, depois das contas, vem Jesus, né? Vem Jesus. Por isso que existe toda essa genealogia na Bíblia, para apontar para Jesus já. Mas nessa genealogia, que chega a ser até cansativa de ler aqui, fulano gerou ciclano e teve filhos, né? Depois viveu mais tantos anos, tal. Não é assim? Os irmãos conhecem, os irmãos já leram. Mas olha que interessante essa vírgula, esse parênteses que o Espírito Santo faz aqui. Olha que coisa interessante. No verso 21 aqui, no capítulo 5, verso 21, olha só, vamos ler o 21 e 22. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém. 300 anos gerou os filhos e filhas. E foram todos, 23, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, ou 24. E não se mais viu, porquanto Deus para si o tomou. Olha só. Eu vou ler mais um pouquinho aqui, irmão, só para vocês verem que isso não acontece com as outras pessoas aqui da genealogia. Veja só. E viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. E viveu Matusalém depois que gerou Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque, e assim por diante, e assim por diante. Tá vendo? Qual que é a sequência lógica aqui? É falar que a pessoa viveu, né? Tantos anos, até gerar alguém, até gerar um descendente, né? Ou descendentes. Aí depois daquilo ele viveu mais tanto, e depois ele morreu. Não é assim? Essa é a sequência. Mas com Enoque, um pouquinho diferente aqui, irmãos. Ele fala que... Ele começa falando da vida natural de Enoque, que até os 65 anos,
daí ele gerou um filho, que foi Matusalém. Aí o Espírito Santo para tudo que ele está falando ali, toda aquela sequência ali que chega a ser até cansativa. Ele para e fala assim: Enoque caminhou com Deus, andou com Deus. Enoque fala assim, ó, 24, e andou Enoque com Deus. Né, no 24, ele dá aquele parênteses e fala que Enoque andou com Deus. Tá vendo? Enoque, irmãos, olha que número importante esse. Enoque viveu 365 anos, dos quais 65 Enoque cuidou da sua própria vida. E os últimos 300, Enoque andou com Deus. Você consegue compreender que o Espírito Santo aqui enfatiza o tempo e leva em conta o tempo que Enoque andou com Deus? Irmãos, vocês não acham curioso esse número, 365? O que te lembra na sua memória? O que lembra? 365. Não vem nenhum número? Não, nada na cabeça? Não? Dias do ano. Não temos 365. Quanto tempo demora para a Terra dar uma volta no Sol, né? Quanto tempo demora? 365 dias e 6 horas, né? Por isso tem um ano bissexto. A cada 4 anos tem essa correção dessas 6 horas aí. 6 horas, mais 6, mais 6, mais 6, aí acrescenta um dia, né? É claro que a gente sabe que o calendário judaico era diferente. Mas isso não muda o fato de que a Terra demora 365 dias. Se o homem não sabia disso na época, sabia, mas se o homem não soubesse, Deus sabia, né? Que a Terra demora 365 dias para dar volta no Sol. Você compreende, irmão? Um ciclo completo. Tem algo aqui do Senhor. O Senhor está tratando algo conosco. O Senhor está dizendo que tem um período da nossa vida que, infelizmente, nós desconsideramos Deus na nossa vida. Por quê? Porque não o conhecíamos. Não é assim? Isso tudo por quê? Por causa do pecado. Como nós estudamos em Romanos desde o começo, né? O pecado nos traz esse desvio de Deus. Nós perdemos o foco. Nossa visão fica embaçada. Mas vem Jesus e nos estabelece de novo o foco, nos dá a visão de novo para Ele. Quando olhamos para Ele, as escamas dos olhos caem, como aconteceu com Paulo, não é assim? Então nós começamos a enxergar o que realmente é verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Filho de Deus. E esse tempo então começa a ser contado de novo na nossa vida. O tempo que andamos com Deus. Ô irmãos, esse é um segredo da palavra de Deus maravilhoso, irmão. Como o salmo que nós lemos lá, ensina-nos a contar os nossos dias. Não foi que nós lemos há pouco? Para quê? Só que tem um objetivo. Para que nós temos que contar os dias? Para que alcancemos corações sábios. Irmão, irmã, você quer um segredo para você ser sábio em Deus? Não sábio para o mundo, mas sábio em Deus. É o quê? É andar dias na presença de Deus. Esses dias não serão perdidos. Pelo contrário, é um bom depósito. Andar com Deus, seguir a Deus, cada dia, cada dia. Às vezes nós temos aquela ansiedade natural que veio lá desde Adão, né? Natural que eu digo que veio de Adão. Isso acontece muito com novos convertidos, né? A pessoa se converte, fica maravilhada com a palavra, aí ela quer devorar a palavra, amém, né? Que bom que ela queira devorar a palavra, mas ela quer entender tudo, da noite por dia. Né? E não é assim que funciona, irmãos. É uma caminhada com Deus. Essa caminhada é que vai trazendo a sabedoria. Mas a sabedoria aonde? Nos corações. Como eu já falei em outras oportunidades também, até ali no estudo de Romanos nós falamos um pouquinho disso. Coração, o que a palavra de Deus, quando cita coração ou corações, o que a palavra de Deus está nos ensinando com isso? Coração tem a ver com a vontade humana. Vontade. Todos nós temos vontade própria, irmãos. É claro que a vontade natural do homem é uma vontade distorcida, é uma vontade que foi contaminada com o pecado. Né? Por isso que o homem natural, o natural para ele não é mais buscar a Deus. Por quê? Porque ele está contaminado pelo pecado. Então o natural dele é satisfazer as próprias vontades, é satisfazer o ego dele.
né? A necessidade que o homem tem de glória, isso é uma distorção, irmãos. A necessidade que o homem tem de reconhecimento, a necessidade que o homem tem de somente bem-estar, de prosperidade, sabe? De riquezas, extravagâncias, luxúrias. Isso nasce no coração do homem. Todo mal procede do coração, não é assim? Então o coração tem a ver com a vontade humana. E o que o Senhor Jesus nos ensina? Que nós devemos negar a nossa própria vontade. Negue-se a si mesmo. Tome a cruz. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, o seu eu, o seu ego, a sua vontade, os seus próprios desejos. Tá vendo? Andando com Deus, você vai aprendendo a negar a si mesmo a cada dia, como falou Jesus. Não é assim? Um dos evangelhos, Jesus fala assim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me, né? Tome a sua cruz e siga-me. Mas no outro, que se não me falha a memória é Lucas, né? Que ele acrescenta a cada dia. Negue-se a si mesmo, a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Não é assim? Então tem esse a cada dia, 365 dias do ano. Tá vendo? É uma chave aqui na palavra de Deus, irmãos. É um segredo aqui que a palavra de Deus está nos expondo. Para alcançarmos corações sábios. Amado, como isso é importante, irmãos. Como isso é importante. Termos a consciência de que se não estamos ajuntando com o Senhor, nós estamos espalhando, como Ele mesmo disse. Eu não estou aqui dizendo para você largar o teu emprego. Não estou aqui dizendo para você, sabe, não se preocupar de levar o filho no hospital, de levar o filho na escola. Nada disso, irmão. Mas em todas essas coisas, darmos a primazia ao Filho de Deus e à sua palavra. Que lá no meu trabalho, eu tenho a oportunidade de dar testemunho do Senhor. Não só de falar, mas de ações também. De ir lá na escola, dar o testemunho. Sim, proclamar o Evangelho, claro. Se tivermos oportunidade, claro. Né? Mas de andarmos com Deus a cada momento, irmão. Não a simplesmente acionarmos Deus em alguns momentos da nossa vida. Somente no momento de dificuldade. Às vezes a gente tem esse defeito, né? De acessar a Deus quando o calo aperta, né? Não, irmãos. Não. Essa pandemia tem algo do Senhor aí, irmãos. É uma oportunidade. Já falei isso para os irmãos. Essa pandemia que estamos passando é uma oportunidade para nós mesmos vermos o que está no nosso coração. É ou não é? É uma oportunidade. Nós estamos sendo provados, irmãos. Todos nós. Toda a terra, irmão. Todos os irmãos em todas as localidades estão sendo provados nisso tudo. O que está no nosso coração? Amados, gostaria de ler mais uma passagem bíblica aqui, agora no Novo Testamento, né? Trazendo essa ideia do tempo. Agora dessa vez da boca do próprio Senhor Jesus, uma parábola que o Senhor nos ensina. Eu gostaria de convidá-los a abrir lá em Lucas. Vamos abrir lá em Lucas. Capítulo 12, nós vamos ler do verso... Do verso 15 ao 20, ele tá? O Senhor Jesus está trazendo uma série de advertências ali, dos cuidados com esse mundo, né? Enfim, muito importante esse texto, irmão. Muito importante para a nossa vida prática, vida diária, né? Mas eu vou me ater hoje a esses 5 versículos ali. Vamos ler até o 21, tá? E disse-lhes, ó, Jesus falando para os discípulos, aquelas pessoas que estavam ali. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes
uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoavam ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Rico para com Deus. Olha só, irmãos. O que eu quero enfocar nessa manhã, irmãos? A questão do tempo aqui. Você percebe que ele estava fazendo previsões para o futuro? Ele falou assim: meus celeiros estão cheios, né? O meu depósito aqui está cheio. E agora o que eu faço? Parecia um problema bom, né? A pessoa prosperou demais, eu não tenho nem para onde pôr tanta coisa que eu tenho. Ele devia estar pensando assim: nossa, que problema maravilhoso que eu tenho, né? Eu não tenho nem onde colocar tanta coisa boa que aconteceu na minha vida. O que ele faz? Fala: já sei, vou trabalhar num celeiro novo, né? Um outro depósito muito maior que esse, maravilhoso. E lá vai caber meus bens, né? Aí ele fala assim: louco, Jesus fala assim: louco, não sabe que hoje mesmo, hoje, olha o dia, irmãos, hoje mesmo te pedirão a tua alma? O que você vai oferecer? Você é rico para o mundo, você, né? Você se preocupou tanto com as coisas desse mundo, com a sua própria vida, e para Deus você vai oferecer o quê? O que você tem para oferecer para Deus? Você é rico aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus você é pobre, você é louco, chamado de louco. Compreende, irmãos? Ele achava que estava ganhando tempo, mas ele estava perdendo tempo, irmão. Irmão, nossa vida é tão rápida, passa como um sopro, como nada, irmãos. Eu me lembro como se fosse ontem, que eu era adolescente, irmãos, cheio de planos, cheio de coisas na cabeça, querendo fazer 1000 coisas, querendo viajar, naquela época eu não conhecia o Senhor ainda, querendo fazer 1000 coisas. Passou como se fosse nada, irmãos, assim, muito rápido. Parece que foi ontem, irmão. Se nós não formos diligentes com o nosso tempo, nós vamos passar e não vamos ter juntado nada com o Senhor. Ou quase nada. Compreende? Eu não estou falando para você sair fazendo um monte de obra, não, irmão. Não é isso, não. Não é isso, não. Se você fizer um monte de obra boa, ainda que seja caridade, irmão. Se você fizer, o apóstolo Paulo fala assim na carta aos Coríntios. Ele fala assim: ainda que você lance o seu corpo inteiro para ser jogado no fogo, você dê tudo que você tem aos pobres, você faça isso, faça aquilo outro, tudo. Se não for pela motivação correta, se não for pelo amor, e esse amor não é o amor simples, amor, é o amor ágape, ali a palavra ágape, é o amor de Deus derramado em você. Se não é o relacionamento com Deus gerando em você a vida e o amor de Deus, irmãos, de nada serve. Estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. Estamos só ajuntando o nosso próprio celeiro. E não estamos ajuntando com o Senhor. Jesus falou que aquele que não ajunta comigo está espalhando. Irmãos, é tempo de reflexão, irmãos. É tempo de reflexão. Essa pandemia nos fez parar, irmãos. Nos fez parar. Nos deu um stop, assim, bem grande, vermelho no nosso rosto, assim, sabe? Para. Olha para o alto. A vossa redenção está próxima. Aleluia. Levantai as vossas cabeças. O Senhor disse, quando essas coisas começarem a acontecer, esses sinais que Ele profetizou lá, começarem a acontecer, levanta os seus olhos, porque a vossa redenção está próxima. É tempo de levantarmos a nossa cabeça e olharmos para o alto, irmão. Que essa reflexão sirva para mim e para você. Para a gente avançar em Cristo, irmãos. Não é tempo de ficarmos parados.
É tempo de avançar em Cristo. Juntar com Ele. Amém? Amados, então nós vamos participar agora da ceia do Senhor, para a glória de Deus. É importante, irmãos, olharmos para cima, para o alto, como nós falamos aqui, termos essa consciência, mas entendermos também que se não amarmos o nosso próximo, se não amarmos nosso irmão, então esse alvo que estamos buscando para cima, ele não é verdadeiro, irmãos. Ele não é verdadeiro, é só uma imaginação da tua cabeça. Porque a vida de Deus, ela tem que produzir frutos, irmãos. Assim nos ensina o Senhor. A vida de Cristo produz frutos. E quais frutos são esses? Frutos que você semeia na vida do seu próximo. É disso que fala essa mesa, irmãos. De Cristo que foi partido. Ele se deu, Ele a si mesmo se entregou por amor de nós, irmãos. E Ele foi partido, e Ele foi moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E vamos dizer assim, cada parte do nosso Senhor, porque Ele foi partido. Não fisicamente, não literalmente, né? O corpo dele não foi dilacerado, mas espiritualmente falando, ele foi partido, ele foi derramado, o sangue derramado, e ele foi partido por nós. Cada pão daquele ali, cada fragmento, essa palavra, cada fragmento daquele pão forma um todo, que é o nosso Senhor Jesus, que nós estamos pela fé vendo isso, não literalmente, né? Aquilo é só um pão mesmo, irmãos. Jesus não se transformou em pão de verdade, né? Nós não acreditamos nisso. Aquele suco de uva não se transformou em sangue de verdade, irmãos. Não é isso. Mas nós participamos da ceia olhando pela fé para o nosso Senhor Jesus Cristo, pela vida, quem Ele é, e para a obra, o que Ele fez por nós. Primeiro Jesus faz por nós. Depois, Ele nos chama para fazer em nós. Ele faz por nós, faz em nós. Aí depois Ele nos chama para fazer conosco. Amém? Ele fez por nós porque não poderíamos fazer. Ninguém poderia se salvar, irmão. Essa é a mensagem maravilhosa do Evangelho. Que estávamos perdidos, sim, é verdade. Mas em Deus nós somos achados. Aleluia. Amados, estão finalizando então.